Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o pessoal entra. Estamos aqui para o nosso projeto Respira, Inspira e Não Pira, né? Acho que nessa época de dezembro é uma época muito propícia para fazer esse projeto. Eu até acredito que algumas pessoas talvez não entrem, porque faz muito tempo que eu não faço vídeo. Essa é até uma outra reflexão. Bom dia, Melina, bom dia, Marisa. Vamos falar do Respira, Inspira e Não Pira nesse dezembro. E eu tô comentando enquanto o pessoal vai entrando, talvez muitas pessoas não entrem nesse primeiro porque é o primeiro encontro. Então, a ideia é que a gente se encontre às segundas, quartas e sextas até às 7 da manhã, até o Natal. Talvez eu faça depois também algumas. Eu tenho uma tradição na Rosa de Luz, que é entre Natal e Ano Novo, falar do próximo ano, das previsões. Mas acho que é importante a gente falar sobre respira, inspira e não pira. E aí eu estava comentando que, na realidade, a gente tem muito essa coisa da força do coletivo, né? E o Instagram, ele é movido por isso, né? Ele vai te dar ali, essa questão do engajamento é muito forte. E eu tive literalmente fora, porque eu achei que a gente está numa época muito maluca, né? Em que as pessoas estão disputando ego, estão disputando informação, estão disputando razão. Isso é tão complicado, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso projeto Respira, Inspira e Não Pira. Primeiro, ele tem aí realmente essa coisa de lembrar a gente do quanto é importante respirar, né? Isso foi até uma coisa que eu falei ali no Conaroma, e isso é importante, né? A gente respirar e lembrar de respirar principalmente pelo nariz. Isso é fundamental. Por quê? Porque quando a gente respira pelo nariz, né? Pelo nariz, esse ar, parte dele, ele vai ali oxigenar o cérebro. E aí tem uma neurologista que ela mesma fala que existe uma dança ali dos nossos neurônios, né? Então esses neurônios, eles vão se alinhando. Então isso é uma coisa bem importante. E lógico, né, como aromaterapeuta, pra gente também respirar pelo nariz também é fundamental. Não só por causa dessa oxigenação, desse alinhamento dos neurônios, mas justamente para uma parte dessas moléculas e ali aromáticas, né, alcançarem da melhor forma o cérebro. Então a gente vai falar um pouco sobre respiração também. Bom, eu resolvi fazer, né, esse respira, inspira e não pira, justamente porque eu acho que todo mundo acaba sendo afetado de alguma forma por essa questão de que as pessoas ficam muito agitadas, muita coisa para resolver em dezembro, e parece que toda a mágica só acontece no dia 24, 25 à noite, né? Então, isso é muito ruim, porque eu acho que chega todo mundo muito estressado, muito cansado, estamos todos muito ansiosos, e aí tem uma relação que eu quero falar hoje, que é a relação com o tempo, né? Existem dois deuses do tempo, um dos deuses é Cronos, que é quem eu quero falar hoje. E Cronos é exatamente o deus do cronológico, do tempo cronológico, né? E a corrida do tempo cronológico fica gigante, então, nesse mês de dezembro, né? Como se o fim do ano fosse o fim dos tempos, né? Como se o tempo fosse acabar, como se ele estivesse ali escoando pelos nossos dedos. E na realidade a gente precisa refletir um pouco sobre isso. A gente tem pressa do quê, né? Muitas vezes, se a gente vai refletir, isso precisa ser feito agora, ou até algo, né, que não foi feito ali em dezembro, mas que
uma atividade que acaba ali ficando, né, vamos dizer assim, para o ano que vem, o que vai acontecer? Em geral, nada, né? Tá bom, nós temos, principalmente para quem ainda trabalha no corporativo, hoje eu sou terapeuta, mas também já trabalhei no corporativo, nas empresas aí, né? E aí tem uma pressão, o fechamento do ano, o faturamento. Ok, tudo bem. Mas muitas coisas que a gente se impõe, elas verdadeiramente não têm esse peso gigantesco de elas têm que acontecer agora, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante. É refletir, realmente isso precisa ser feito agora. A gente tem uma relação com o tempo que a gente não utiliza o tempo ao nosso favor, né? Então, muitas vezes a gente se castiga pelo tempo. E isso, esse correr atrás do tempo, e o tempo vai correr no relógio do mesmo jeito, veja você, né? Mas a gente corre atrás do tempo. E é como se o tempo comesse, né? Literalmente, a nossa rotina, o nosso dia a dia. E a gente tem uma relação, por vezes, muito dual com esse tempo. Por quê? Porque, na realidade, tudo hoje tem que ser feito tudo muito rápido, com muita pressa. E aí, isso está ligado exatamente a Cronos, né? Ao deus Cronos, que é esse tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do calendário. Quando a gente olha então isso, e olha para o nosso dia a dia, a gente percebe que a gente pede uma comida, por exemplo, no iFood, né? Uma super facilidade, aonde você quer ganhar tempo. Em geral, você está pedindo uma comida no iFood porque você quer fazer outra coisa enquanto isso, ou porque você está sem tempo. E você quer que aquela comida seja feita para você carinhosamente, de uma forma muito gostosa, fresquinha, mas que ela esteja na sua casa em 20 minutos. Olha a dualidade, né? Então, a gente tem uma pressa porque a gente também tem uma falta de presença, né? Essa coisa da pressa, a gente percebe isso muito com a loja. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz um pedido, e lógico que eu também sou consumidora, eu também passo por isso, tá, gente? Então, não é só uma reflexão com vocês, é para comigo também, porque isso também me aflige. Você faz um pedido de um produto e você quer que aquilo seja entregue. Hoje a gente tem Mercado Livre, né? Flex, no mesmo dia, né? Não está adiantando mais ali o correio fazer uma entrega Sedex, né? Tem que ser o Flex, que é no mesmo dia. Então, isso tudo também coloca a gente num estado de ansiedade, que é uma patologia, literalmente, e uma patologia gigantesca quando a gente fala nos nossos anos, né? Então, assim, muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade, até porque a gente não tem uma coisa de estarmos presentes. E isso tudo, essa correria e essa ansiedade está nos tornando também pessoas muito intolerantes, impacientes, né? É como se tudo tivesse que acontecer num passe de mágicas. Então, tem que ser bom e tem que ser para ontem. E a gente esquece que algumas coisas, elas têm processos. Na quarta-feira eu vou falar de um outro Deus que é Kairos, e aí eu vou falar de presença. Mas comecem a perceber até quarta-feira, que a gente se encontra de novo às 7 da manhã, o quanto vocês estão presentes. E isso também estabelece um cansaço energético muito grande na gente. Porque muitas vezes a gente está tomando banho, mas a gente não curte o banho. A gente está pensando o que eu vou fazer, a reunião que eu tenho amanhã, mas o que eu tenho que fazer de janta, mas eu preciso comprar não sei o quê. Só que a gente tem que entender um outro lado do Deus Cronos, que é esse Deus do relógio, né? Eu estou aqui segunda, 7 da manhã, e alguns entraram justamente graças à cronologia, ao Cronos, né? Então é a data marcada. Todo mundo não, né?
as pessoas que são cristãs e têm por hábito ali comemorar o Natal, vão se encontrar 24 de dezembro, né? E à noite. Então, dia 24 de dezembro, dia 25, ele tem uma importância aí para os cristãos. Então, a gente começa a entender que Cronos, ele tem, então, ali, ele é fundamental para uma reunião, ele é fundamental para uma consulta, Deus Cronos é fundamental para a gente se encontrar, né? Para marcar o tempo, para organizar esse tempo, mas não para a gente sofrer com o tempo. Então, isso é importância, entender que esse sofrer com o tempo, essa coisa desvairada que está acontecendo, principalmente em dezembro, todo dezembro acontece, como se o tempo fosse, todo o tempo do mundo fosse se esvair literalmente no dia 31 de dezembro. Então lembre-se, tenha consciência de respirar. Respirar é importante, respirar traz a gente para o eixo, respirar vai oxigenar aí os nossos neurônios, vai alinhar os nossos neurônios, segundo a Nazaré Castellanos, que é uma cientista, né? E lembre-se de respirar pelo nariz. Então, procure entender que o tempo, ele tem a sua necessidade, o tempo cronológico, mas que tem muitas coisas que nós precisamos refletir. Se isso ficar para depois, está tudo bem, né? Eu estou ansiosa, estar ansiosa é estar no amanhã, é tentar prever o que está acontecendo. Isso não é bom, eu perco agora, eu perco momentos que são momentos muito importantes. Então, isso também é importante, né? A gente refletir sobre isso. Essa pressa nos torna intolerantes, impacientes, e não é isso que a gente quer, né? Até porque a gente está vendo aí muitas discussões, muitas brigas em dezembro, isso tudo parece que acaba. Uma época que deveria ser uma época um pouco mais calma, é uma época que parece que tudo acaba aflorando, né? Então eu vou propor aqui para vocês em 2 minutos. Hoje eu trouxe nosso olhinho, né? Eu trouxe um óleo essencial de bergamota. O óleo essencial de bergamota, a bergamota é um cítrico, né? E é um cítrico que proporciona um pouco a gente, ele traz pra gente, porque a gente tem muito essa coisa de ansiedade, a pressa, como se ela fosse efetiva, né? Mas ela muitas vezes ela faz a gente se perder nesse tempo. Então eu vou pingar aqui uma gotinha, né, da bergamota num pedaço de papel. Depois eu faço amanhã outro vídeo para falar por que eu não pingo na mão, tá? E eu vou aqui inspirar. Jana, eu não tô com nenhum óleo, não tem problema. Respire pelo nariz. E comece a perceber você respirando pelo nariz. E eu não preciso necessariamente ficar com o papel muito próximo, tá? As moléculas dos óleos essenciais, elas são voláteis, né? Então, elas vão ali se dispersando. Eu não tenho um difusor, eu posso deixar esse papelzinho ali próximo e eu vou ali inalando isso. Então, quem é a bergamota? A bergamota é um óleo cítrico, né? Que lembra ali um pouco uma laranja, mas quimicamente, quando a gente vai olhar ela tem uma química de uma laranja, de um limoneno, né? Que é a principal molécula da laranja, mas misturado principalmente com... parece que ela foi misturada com uma lavanda, porque ela tem ali moléculas justamente que são calmantes. Então ele tem a luz, tem o sol dos cítricos, que traz pra gente ânimo, traz vigor, ajuda a gente a revigorar, a ter energia, né? Mas ele também traz essa coisa do ansiolítico, da calma, né? Porque estar agitado não é necessariamente estar fazendo as coisas bem,
né? E estar com a ansiedade controlada, estar mais calmo, também não é estar apático, não é estar sem fazer nada, né? Vamos olhar um pouco então até quarta-feira, até o próximo encontro, que a gente vai falar ali do Deus do Deus Kairos, né? É outro Deus do tempo, para a gente entender um pouco essa diferença do tempo. Mas vamos um pouco agora para começar a nossa semana, para entender essa importância do tempo. Vamos respirar profundamente, independente de você estar aí com óleo essencial ou não, mas respire pelo nariz, né? Para quem está chegando agora, nós vamos fazer esses encontros segunda, quarta e sexta, e é um projeto que eu coloquei como respire, inspire, não pire, né? Vamos fazer isso até ali o Natal, pelo menos, para a gente conseguir se centrar e não se perder nessa muvuca toda que se torna em dezembro. Então falamos um pouco do tempo, quem chegou agora depois assiste, eu vou deixar a gravação, mas vamos respirar um pouco pelo nariz. Solta pela boca. Quando você se perceber sendo consumida pelo tempo, pela ansiedade, pela pressa, que às vezes você não sabe nem porquê, respire, inspire. Pense que o tempo pode ser o seu aliado. Na hora do encontro, na hora da reunião, numa consulta. Ele que marca cronologicamente no relógio o momento de acordar, de dormir, de encontrar, de celebrar. O relógio tem a sua importância, mas cabe a nós sabermos levá-lo com leveza. Respire pelo nariz. Mais uma vez. Lembre-se que você é um ser único. Lembre-se que você tem as suas prioridades. Não entre naquilo que a gente chama de efeito manada. E agora em dezembro nós temos muito disso, das pessoas se atropelarem, né? De tudo ser mais importante. Respire, inspire, não pire, tá? Lembre-se que respeitar o tempo, entender o tempo, nos torna menos ansiosos, nos torna mais presentes, nos torna mais tolerantes. Então, que vocês tenham um dia cheio de paz, cheio de luz, de tolerância, tá bem? Um beijo a todos vocês. Volto aqui na quarta-feira, às 7 horas, para que a gente possa falar, então, sobre Cronos e qual a diferença para o Deus que eu vou abordar, que é Kairos, o tempo do tempo, tá bom? Um grande abraço, um bom dia. Tchau, tchau.